O versículo 8 diz: Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Versículo 9: Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Versículo 10: Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Versículo 11: Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Versículo 12: Saudai a Trífena e a Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Versículo 13: Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. A consideração que o apóstolo Paulo tinha com as mulheres era algo de muito especial, e isso com certeza ele aprendeu com o Senhor, né? E ele reconhecia o valor do trabalho daquelas irmãs, mães, irmãs dos irmãos também, né? Pessoas que estavam ali, as famílias reunidas em Cristo, reunidas para ouvir a palavra, reunidas para apoiar o ministério do apóstolo, e considera inclusive a mãe de um dos discípulos como a sua própria mãe, porque com certeza ele foi bem tratado nesta casa, nesta família. O versículo 14: Saudai a Assíncrito e Flegonte e Hermes, a Patrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Aqui cita duas vezes o nome de Hermes, né? Não sabemos se são pessoas diferentes ou se são a mesma pessoa. Pela citação parece que deve ser até a mesma pessoa, né? Mas fica assim essa pequena dúvida, pois poderia se referir também a uma outra pessoa, mas é bem possível que seja uma mesma pessoa, e ele se referiu novamente a Hermes, porque queria também se referir a Hermes e aos irmãos que estão com eles, né? Que estão com Assíncrito, Flegonte, Hermes e Pratobas. Então, são pessoas que, com certeza, conviveram com o apóstolo e já estavam lá em Roma. Quando ele chegasse lá, ele, com certeza, como ele falou anteriormente em outros capítulos anteriores, ele queria reencontrar aqueles irmãos, né? Dos quais ele tinha muita saudade. O versículo 15 diz: Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Olha só, tantas pessoas, né, em tantas famílias, tudo lá em Roma, ou nas regiões próximas de Roma. Com certeza aqueles irmãos todos, em cada família dessa, pode-se considerar um pequeno núcleo ou uma igreja particular ali dentro de Roma, né? Uma igreja ali formada, aquelas famílias todas juntas que aceitaram a fé, que aceitavam a fé em Cristo, e que ele estava ali dizendo que eram amados, que eram pessoas que haviam já tido uma convivência com ele, e principalmente na fé, após a sua conversão. Com certeza esses irmãos eram muito queridos, eram pessoas que estavam ali, e há tantos outros, né? Cada vez que ele cita aqui muitas pessoas, algumas pessoas, ele também se lembra de muitos outros. Talvez se ele fosse escrever aqui uma lista, seria uma lista interminável de pessoas que ele teria que lembrar nome por nome. Com certeza ele sabia muitos dos nomes, porém poderia até haver aqui alguns que iriam ficar de fora, então foi abreviado, né? Ele abreviou aqui todos os irmãos que estão com eles. Haviam muitos irmãos que estavam aceitando a fé. O versículo 16 diz: Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo.
todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Este versículo é algo assim muito importante, porque mostra que os apóstolos saudavam beijando-se uns aos outros, e por isso é chamado aqui de ósculo, ou seja, beijo santo. E todas as igrejas de Cristo saudavam ali aqueles irmãos, né? Lá de Roma, que estavam lá em Roma, ou que estavam ali nas imediações de Roma, e o apóstolo lembra sempre nas suas cartas que eles enviavam beijos também, mesmo por carta, né? Era algo assim muito comum as pessoas se beijarem. Inclusive, não havia nada de sexualidade ou sensualidade nisto, né? Porque hoje em dia aqui no Brasil existe muita questão de sensualidade quando se fala em beijo, né? Mas na verdade isso é uma coisa muito cultural do Brasil, né? Do nosso povo brasileiro, mas lá no Oriente, quando se fala em beijo, se fala de proximidade, não amorosa simplesmente, mas de uma proximidade de simpatia para com as pessoas. Os parentes se beijam uns aos outros e também os amigos, principalmente, se beijam. É um afeto, uma questão de amizade. E aqui eu creio que, como irmãos em Cristo, era uma questão de comunhão cristã. Então, todas as igrejas de Cristo saudavam aqueles irmãos, mas o apóstolo lembra que era com ósculo santo, não que fosse um mandamento. Isso aqui não quer dizer que seja mandamento, viu? Muitas igrejas aí acham que aqui se refere a um mandamento, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Não, é no sentido de ordem, de ordenação, porém, aqui não se tratava de um mandamento, mas era um costume que havia entre as pessoas naquele tempo. Talvez os romanos até não tinham tanto essa questão cultural, né, de beijos. Talvez eles também, assim como no Brasil hoje, né, pudessem sensualizar esta situação, porém, na comunidade judaica havia sempre esta questão sem preconceito, sem malícia, sem maldade para com os irmãos. Então, era algo tão normal que o apóstolo Paulo cita aqui em suas cartas e lembra que, assim como, por exemplo, no Nordeste, em muitas regiões do nosso país, hoje em dia, né, se fala muito, olha, um beijo no seu coração, quando uma pessoa gosta muito da outra, assim, em amizade, em forma de retribuição, de um carinho especial, sem ser algo no sentido sexual, né? Então é importante a gente entender essa questão aqui também.